Bom dia. Bom dia, tá passando tão rápido, né? Graças a Deus. Quando eu olhei já era oito e algum, já era 8 e mais quase aproximando uns minutos. Amém. Como que estão? Todos estão bem aí, ouvindo? Estamos bem, graças a Deus. Bem. A Márcia, você vai Tudo ficar bem? controlando? Bom dia. Bom dia, Ivanete. Muito bom Dia. vocês aqui. Ah, Márcia, você vai querer que eu fique controlando, minha filha? Como que vai ser? Não, pode, eu fico de olho aqui. Eu estou esperando um cliente chegar. Se Hum, ela não chegar, eu participo tranquila. deixa eu Mas, só. de qualquer forma, dá para mim ficar de olho, tá bom? Então tá bom, porque aí eu dou sempre foi uma olhadinha aqui. Então vamos orar para a gente começar. Mas antes de orar, olhando meu cabelo aqui, antes de orar, eu gostaria de falar algo com vocês, que essa semana toda Deus trouxe a memória, Deus Espírito Santo trouxe a memória da gente entender a preciosidade do sangue de Jesus Cristo. E ontem eu lembrei novamente, depois eu fui no Salmo 107, que fala, né, que ele nos coroou com a graça e com a misericórdia. É o Salmo 103, confirmando com o Salmo 108, se eu não me engano, porque o Você? Salmo... Tá tudo Amém? A Bandilma deve estar entrando, algumas pessoas a. Deixa eu pegar meu óculos. Você chegou a ver, tá? Deixa eu ver meu óculos. Ah, tá aqui. Então vamos orar para a gente começar. Amém. Deus Todo-Poderoso, feche os seus olhos. Então, que você lembre hoje, declare em voz alta, põe a mão no seu coração, que nós somos coroadas, Jesus Cristo nos coroou com a sua graça e com a misericórdia, e nós somos filhas da misericórdia, amém? Deus Amém. Todo-Poderoso, obrigado por esse dia. Esse dia já começou tão cedo hoje. Hoje o Senhor nos visitou com a graça, com o dom da existência, e nós humildemente te pedimos, vem ser o nosso convidado, Pai. E aqui no meio. Seu áudio está ligado. Você desligou? Ah, pronto. Amém? Então vamos lá, meninas. Quem está aí, graças a Deus, nós louvamos o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui. O capítulo. Eu estou sem áudio, Ivaneide? Tá ok, estou ouvindo. Ok. Tá. Eu até pus mais uma luz aqui, porque hoje está escuro aqui. Eu não sei se aí em vocês estão escuro. Aqui o nosso escureceu aqui, o quarto. E está nublado, né? Bom dia, bom dia, bom dia, aleluia. Aqui também está nublado hoje. Pois é, eu até acendi aqui a ring light para não ficar escuro. Amém. Hoje nós encerramos o capítulo 7 e nós voltamos para o link. Aí eu fico até as 9h30. Não tem como a gente se estender, né? A gente volta, se cair, volta no mesmo link para a gente encerrar hoje o capítulo 8 também, porque não precisa alongar nem estender. Mas o capítulo 7 teve falas da Lisa aqui que é necessário sempre deixar bem claro e reafirmar. Então, nós paramos na página 140. O tema, todos já terminaram o capítulo 7, cumprimentando e lambendo. Eu achei muito lindo mesmo. E eu até fiz umas anotações aqui para encerrar o capítulo 100 porque assim, eu já li, né, o capítulo 7, aí quando eu sei que sábado eu tenho que entrar aqui novamente, eu vou lá, recapitulo de novo. Então, pensa uma pessoa que já está aqui decorando, o capítulo 7, ou esse livro vai ficar muito forte na minha memória aqui, em uma das caixas aqui onde eu guardo conhecimento. Então, vamos lá, encerrando o capítulo 7. Alguém deseja falar alguma coisa? Fique à vontade. Nós estamos vivendo uma época
onde nós podemos falar. E nós temos essa liberdade, nós aprendemos aqui no devocional, essa liberdade responsável da nossa fala, né? Então, Deus Espírito Santo, o Espírito prometido, que Jesus foi crucificado, porque esse Espírito foi prometido para nós, é o Espírito que traz conselho para nós, traz poder, traz o verdadeiro, nos proporciona o verdadeiro saber. Eu achei isso lindo, para que vivamos, né? Vamos viver este verdadeiro saber. Então, vocês têm a oportunidade de falar. Nós já estamos aí na página 140 do capítulo 7, nós vamos encerrar. Então, se você desejar em uma frase, complementar o que você achou desse capítulo 7, porque a gente vai passar, né, para a página 140, e depois passa Paulo falando, né, como eu pus até umas pontuações aqui, ó, no ritual da saudação, Paulo estabeleceu quem ele era, as pessoas de Coríntios, os nossos queridos para a igreja de Coríntios, né? Eu gostaria que vocês colocassem aqui para a gente encerrar o capítulo 7, não vou alongar, o que vocês têm uma visão geral deste capítulo 7, está aberto aí para vocês. Eu queria, ontem até pontuei com a senhora essa questão de ter lido e ter visto novamente Deus reforçando isso em um outro livro na minha vida. Mas o que eu quero deixar é a questão da menção da lavação de pés. Então, eu tenho o hábito de chegar do trabalho, eu chego em casa e eu não tomo banho, eu chego e vou fazer outra coisa. E o meu esposo sempre criticou isso, ele falou, Priscila, não é certo, você precisa tomar banho, tirar toda a impureza, para poder prosseguir, e às vezes sentar na cama, sentar no sofá ou fazer qualquer outra coisa. E aí, quando o Senhor ele traz assim a questão da leoa lamber os seus filhos, da limpeza, e o Senhor, quando traz aqui no livro, ela traz a reflexão do lavar os pés, a questão de não só lavar, não é lavar o corpo em si, é nós lavarmos o nosso coração, nos limparmos de algumas impurezas que nós trazemos no decorrer do dia, porque nós temos uma vida agitada. E no decorrer do dia, nós acabamos falando, pensando e agindo, às vezes de forma não coerente com aquilo que devemos fazer. E é nesse momento que tem que vir essa reflexão. E aí, quando ela coloca a questão dos parasitas, quando nós fazemos palavras de autoafirmação, de superioridade, de ser autossuficiente. E isso, assim, me trouxe uma reflexão muito grande. Porque, às vezes, nós estamos numa posição hierárquica muito alta, ou com atribuições, com poderes de tomada de decisões. E, às vezes, nós achamos que nós somos suficientes, nós estamos acima dos outros. E aí, com a leitura desse capítulo, foi assim no momento que, às vezes, a gente precisa se diminuir um pouquinho e permitir, de fato, a grandeza de Deus em nossas vidas, não o meu eu. E aí eu sempre procurei essa semana, falar, Senhor, me limpa porque o meu coração está ficando cheio de outras coisas, porque eu me chateei muito na semana. Eu falei, tira essa sujeira, traz o renovo. E coincide, né, de estarmos na semana de Páscoa e sempre tá pedindo para ser lavadas pelo sangue de Jesus. Então, me banha mesmo esse sangue, é verdade. Me acusa. Verdade, Priscila. Igual o Pedro falou, né? Não me lava só os pés, me lava todo. Pedro falou para Jesus, não lavar só os pés. Priscila, quer falar mais alguma coisa? Não, somente, era só mesmo. Achei forte isso que a Priscila trouxe, porque a gente tem uma carne gritante dentro de nós, a nossa natureza humana. Então, nós temos que entender isso sobre esse ritual, sobre essa higiene, tudo isso leva, quando eu gero frutos, e tudo que Cristo é, eu já disse isso, tudo que Cristo é, eu vou externalizando, é o processo da santidade. E eu tenho que entender, foi falado sábado passado, eu tenho que entender qual é esses parasitas, quais são esses impostores. Porque quando ela dá aquela lambida, aquela saudação ali, ela sabe por onde a leoa andou e o que estava perturbando ali, o que machucou, o que está agravando ali a aparência dela, está enfraquecendo ela, igual a
a Priscila falou. Então, nós temos que entender de forma natural e de forma espiritual. E nós temos que entender até o momento que nós temos que parar, falar com nós mesmos, que nós já estudamos sobre isso. Isso é começar a evangelizar e eu começar a entender quando eu estou precisando de um profissional. E quando eu preciso entender que a palavra de Deus fala que é bom que seja dois. É bom que seja dois. Então, naquele momento, não é vergonhoso. Quantas vezes eu tinha vergonha de dizer, né, de abrir meu coração, com tudo isso que a Priscila falou agora, a gente tomar cuidado, e no livro vai falar sobre isso, a ganância, a autoindulgência, né, são como vampiros, né, ela fala lá na página 143. Então, foi muito boa essa colocação sua, Priscila, é maravilhoso, e Deus tem muito mais para nós. Deus quer colocar nós em outro degrau, em outro nível. Como no sucesso na vida natural e na vida espiritual. Aí é no momento que fala, Jesus nos vê. Como que está o nosso coração? Jesus nos vê. Eu gosto, tem uma parte que ela vai falar, nós vamos entrar nisso, eu amo, não em diabo, eu sou apaixonada pelo Avatar, o filme é espetáculo, porque eu fico filtrando, e ele fala assim, eu te vejo. Gente, eu amo quando ele fala aquilo, e aqui Lisa vai falar isso, como eu te vejo, Vandilma, eu te vejo. Vanete, eu te vejo, a Vanete olhar em mim como eu te vejo. Você falar, Vandilma, a Vandilma virar para mim e falar assim, Ivaneide, eu te vejo. Nós vamos entender essa forma de eu te vejo. E lá no filme, nós não vamos abordar isso, foi o que eu filtro muito o filme, chega aqui e falo, ó, tem como trabalhar isso aqui com mulheres na igreja, porque ele via como honra. E ali tinha constelação familiar, ele tinha um problema com o filho e algumas outras coisas, e ele começou a ver o filho, e faltava isso, ele vê o filho. Esse momento de honra, essa autoridade como filho, essa habilidade do filho dele, nós vamos fechar aqui porque é assunto demais, é lindo demais, gente, é lindo. Então vamos na página 140, alguém deseja falar mais alguma coisa para complementar? Então, vocês segura aí, vamos lá. Olha aqui que eu anotei. Página 140, a carta, né, que Paulo escreveu a 1 Coríntios, capítulo 4, verso do 14 ao 15. Algumas pessoas esperavam que os irmãos de Coríntio falhassem. Uau! Falhasse. E quantas vezes as pessoas entram dentro da igreja, e o Senhor trouxe isso para mim desde ontem, eu estudei isso muito à noite, trouxe isso. As pessoas falam, isso aí não vai dar em nada. Já levantou, já caiu, ele vem na igreja uma semana, nunca batizou, não vai dar em nada. Eu sou do Ministério da Reconciliação, eu estou aqui porque eu fui coroada, ele olhou para mim, Jesus olhou para mim e me viu, ele acreditou em mim, ele foi para a cruz do Calvário, ele estendeu os braços. Então, a pessoa fala, Jesus falasse para o Pai, eu vou para lá, para a terra, mas não vai dar em nada, porque muitos vão me rejeitar. E Deus, eu estou lendo o livro de Samuel, mostra claramente que o povo rejeitou Samuel e rejeitou Deus. Quantas vezes Deus foi rejeitado e Deus não desistiu da humanidade? Eu falo isso, Deus nunca desistiu. E lá fala que o povo fala, nós queremos um rei, Samuel. O povo não rejeitou só Samuel, rejeitou Deus. Então, Deus, ele tem é o Pai da misericórdia, e Jesus é o coração cheio de compaixão para nós. E aqui, a gente conseguia ver que o povo estava torcendo para que a igreja de Corinto falhasse. Porém, Paulo, na posição de pai, estava determinado em ajudá-los a terem êxito. Uau! Glória a Deus! Ô Pai! Pai poderoso, nos dê esse espírito de Paulo, que o espírito que repousava em Paulo repouse em nós, que nós venhamos estar determinados a estender a mão, a fazer esse ritual, essa saudação com aquele que é os mais fracos, que ele ensina isso, acho que é Romanos capítulo 4, para a gente ter paciência com os mais fracos na fé, ou com aqueles que estão chegando. E ele falou, eu estou determinado agora em ajudar vocês a ter êxito, não só de forma natural, mas espiritual.
Pensa, nós como mulheres, aqui como Leão, eu estou determinada em ajudar você, outras mulheres, outra família, ter êxito. Isso é maravilhoso, enquanto muitos, né, nossa, aquela família já tentamos de tudo, ó, deixa pra lá, aquela família é uma contenda, é uma brigaiada, não dá certo. E Paulo se posicionou como pai. Ele se apresentou. 1 Coríntios, Paulo começa a carta com êxito, começa a carta definindo, nós estamos na página 140 para encerrar, definindo qual era o seu relacionamento com eles e o que os coríntios eram para ele. No ritual de saudação, Paulo estabeleceu quem ele era. Quando ele escreve a carta, eu escrevi quem sou, e eu preciso dizer isso para outra pessoa quando eu estou determinada em ajudar. Olha, eu estou aqui, vou representar uma conselheira, uma mãe espiritual, um pai espiritual. Para outra pessoa. Segundo, o que essa pessoa é para você? Muito forte isso. Porque a gente tinha uma figura de Paulo, Saulo transformou para Paulo, mas o espírito repousado como um homem mais duro, né? A gente pode dizer assim, um homem é mais assim, não fala frio, né? Mas a gente esperava que seria mais incisivo, né? E a gente vê aqui a forma dele carinhosa, desse ritual dele. Então, ele apresentou quem ele era para aquela pessoa como pai para a igreja, isso é que nós devemos aprender, quem era aquela pessoa para ele, o que aquela pessoa representava, ou a igreja representava para ele. E eu escrevi aqui como eu me vejo e como aquela pessoa me vê. E às vezes as pessoas vêm até a mim, Vanete, Priscila conhece a minha história, a Márcia, a Vandilma e outras mulheres que vão assistir, e eu não tenho essa sabedoria de perguntar. E às vezes a pessoa quer não é a minha oração, elas querem que eu ore, porque sabe que a gente está no papel de intercessora, de pastorear, de liderar, de ajudar, mas eu preciso fazer igual Lisa falou e Paulo nos ensina. Eu preciso me apresentar para esta pessoa que chega até a mim, que é os meus conselhos, como eu serei para ela ali e o que ela é para mim, como eu a vejo e como ela me vê. Porque se eu não estabelecer isso, definir esse relacionamento, ela vai soltar, né? Vai vir com todas aquelas cargas sobre mim. Aí quando Deus trazer uma revelação e eu for ali levar conselho para ela, e às vezes nem sempre ela vai ouvir aquilo que ela deseja, ela vai começar a me limitar. Então eu preciso entender como você me vê. Eu te vejo. Então como você me vê? E Paulo deixou isso bem claro. E terceiro, seja claro nas orientações, conselhos e para divertir. E Paulo foi claro, por que eu estou escrevendo esta carta? Porque eu estou advertindo vocês. Ele escreveu, eu amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado, mas há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Aqui ele falando para a igreja. Não é só eu, existem outras pessoas que estão dispostas a se posicionar, né, colocar numa posição de paz para ajudar vocês, igreja de Corinto. E assim como nós. Então, que sejamos claros quando a gente vai orientar, como vai dar conselhos, no momento de oração. Por isso que nós temos experiências naturais, mas nós buscamos o conhecimento e a sabedoria em Deus e através da palavra dele. E o porquê está dizendo, o quarto, o apóstolo Paulo fala, por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou orientando? Um dia eu falei com a menina, ela via muito, né, até a mim, pedia conselho, eu falei, eu acho você muito atrevida. Aí eu tive que ser mais específica com clareza, porque eu estava dizendo aquilo, uma mulher há muitos anos na igreja, porque ela era atrevida. Quinto, por que o de ouvir? Por que você precisa ouvir isso? Qual a importância de eu ouvir
alguém, eu chego até na Priscila, quero o conselho da Priscila, eu sei que a Priscila, ela tem uma intimidade, ela tem um conhecimento na palavra de Deus, né? Mas a Priscila tem que falar, olha, eu vou te falar por que você tem que me ouvir. Aí a gente vai na palavra e vai na minha experiência de vida. Nós temos experiências aqui que nós já derramamos lágrimas. Nós já passamos por processo, então eu tenho que falar, olha, eu vou te falar, dentro da palavra de Deus, por que você tem que me ouvir, e pelos processos, que eu sou testemunha viva de fé, eu já passei por este caminho. Vocês entenderam? E é maravilhoso, né? É maravilhoso. A Bíblia nos ensina demais, né? Como diz a Emilva já falou isso, a Bíblia nos ensina, sendo que lá fora muitos estão pagando milhões para ter um reality show com o dono do IBC, um momento de coach, né, e várias outras ações motivacionais para despertar o melhor de si, ou despertar o melhor em outras pessoas, e Paulo está aqui nos explicando passo a passo como que você deve ser essa leoa, nesse ritual de saudação, de lamber, de cuidar, e assim. Agora eu aprendi, eu até escrevi, agora eu aprendi, nesse ritual de saudação é progredir, e mantém o grupo intimamente relacionado intacto. Eu aprendi, meninas, com esse livro. Quando alguém chegar até a mim, eu vou perguntar, como você me vê? Ora candeira maramasirama. Nos dando valor. Ivanete, quando alguém da igreja, Ivanete é mulher de pastor, eu sei que não é fácil. Quando alguém chegar na Ivanete, você tem que perguntar para os membros da igreja, como você me vê? Ah, lá vai a mulher do pastor. Como você me vê? Estava pensando nisso essa semana. Isso é muito forte. É. Porque, oh, aleluia, aleluia, Pai. Isso é você colocando num posicionamento de autoridade e de honra. Não a pessoa tiver, eu vou lá, eu quero conversar um pouquinho com a Ivanete. Não, como que você me vê? Eu te vejo como uma líder. Eu te vejo como uma mulher sábia, como a minha intercessora, como a minha pastora, mesmo que não tem, né, cada igreja, algumas igrejas não fala, né, a pastora, mas a gente vai até a Ivanete porque ela tem autoridade, sim, de pastora, mesmo que na igreja lá na Batista não vê isso, mas ela tem que falar, como que você me vê, querida, você vê até mim, como que você me vê hoje? Ou uma líder religiosa, uma mãe espiritual, uma mulher de fé, você tem conselhos natural e espiritual, você pode me ajudar. É assim que eu te vejo, e várias outras coisas que a pessoa vai falar e vai chorar. Nós temos que aprender isso, porque é para instigar a outra pessoa e para que o mundo espiritual veja qual é a nossa posição de autoridade. Como você me vê. Aí, quando ela abre ali, né, e fala, olha, eu te vejo assim, então tudo bem. Porque ela vai te falar coisas íntimas e você vai aconselhar ela e ela tem que estar pronta para ouvir. Porque ela já falou como te vê, então ela assinou, né, Priscila? Ela assinou tem um termo para isso, juridicamente. Procuração. Te deu posso dizer isso, já te deu uma procuração para você atuar ali naquele momento de forma natural e espiritual para aconselhar. Não só ela ouvir, ela vai, como diz, até aqui Ivanete pode vir, até aqui Ivanete me aconselha, mas aqui eu vou, certas áreas da minha vida eu não vou permitir, eu não quero, ela tá achando que ela é dona de mim? Ué, só porque eu fui lá pedir oração, pedir para ela entrar numa guerra, interceder por mim, pôr a boca no pó, me ouvir, me escutar. Agora tá achando que é muito íntima minha, vai querer entrar na minha intimidade, me corrigir? Tem gente que é desse jeito. Quem é ela tá pensando? Ela tá pensando quem é ela. Isso eu aprendi. Olha. Já acaba se sente invasiva, né? Por ter a liberdade com a pessoa. Mas quando ela coloca na posição, não, eu te vejo, eu estou te procurando porque eu reconheço quem você é, ou a sua autoridade, ou a sua intimidade com Deus, eu vou colher o que você tem para me dizer. E não vou te ver como invasiva, e sim como alguém que está sendo minha auxiliadora ali, alguém que quer me guiar mesmo. Aí, isso mesmo. Muito bom. A Bandima falou que a internet está ruim, que ela está na praia, né? Graças a Deus, Deus está confortando, dando uma atmosfera
gostosa para a Vandilma vivenciar nesses últimos dias. Foi muito bom essa colocação, gosto disso, hoje nós aprendemos sobre isso, então, como você me vê? Como você me vê? Maravilhoso. Uai, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela, será que foi a Priscila, a Márcia? Não, vamos deixar aqui. Então, muito bom, se separarmos. Não tem nada não, tá? Tá normal. Então, a mensagem aqui. Se separarmos esse processo de cuidado, ele é definido primeiramente como limpar. Então, vamos lá para a página 141, 142? Não, vamos para a página 142, 143, que nós já falamos aqui. Esse lava os pés é muito profundo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. João 13, capítulo 13. Aí eu coloquei aqui, ó, no outro parágrafo aqui. Eu coloquei já na página 142, no finalzinho, já não, no segundo parágrafo, depois do versículo, tá? Mas talvez o lavar dos pés simbolize como podemos refrescar e restaurar uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos suja. Eu gosto muito disso aqui, e eu ponho muito assim aquele louvor que a Aline fala, né? Se eu errar o caminho, tu virá até mim e me abraçará. Com abraço, vai me abraçar, né? Com esse abraço da misericórdia. Nós estamos sujeitos a errar. E esse sujar os pés, trilhar por caminhos, a Priscila falou aqui. Quantas vezes nós saímos, nós fazemos o nosso devocional, fazemos a nossa oração e vamos para fora. Vamos para fora. Ou numa reunião da família. Então, aqui está falando o sentido de lavar os pés. Da mesma forma que a pessoa chega até nós ali, você está lavando os pés dela. Na hora que ela chega e você pergunta para ela como você me vê, e depois você fala como que você a vê também, ali está gerando um relacionamento, é muita intimidade. E a gente compara aí também lavando os pés. Então, é para refrescar, é para restaurar uns aos outros, né? Porque não só aquela pessoa que chegou até nós, que os seus pés estão sujos porque andou por aí, tem até um hino do Tiago Brado, que ele fala assim, vim até aqui porque eu andei por aí, os meus pés estão sujos, é a essência. Depois eu vou mandar esse louvor para vocês. Então, não só pessoas que chegam até nós, que ela está com esses pés sujos, que andou por aí. Em processos que tentou contaminar, trouxe parasitas para ela, tentou bombardear os seus pensamentos, minar a sua fé. Eu também. Eu gosto que a Joyce Meyer fala assim, ó, no lugar que eu costumava ficar, eu não estou mais. Mas eu estou a caminho. Mas nesse estar a caminho, eu tenho que lembrar também, ela fala assim, no lugar que eu era acostumada a estar, eu não estou mais. Mas eu também ainda não cheguei aonde eu desejo, mas eu estou a caminho. Quando eu estou a caminho, eu vou sujar também os meus pés. Mesmo tendo a busca, né? Essa busca por Deus, essa leitura, o meu estudo, a minha devoção a Deus. Então, vamos lá na página 143. Olha só, gostei muito, eu coloquei aqui sobre a mesa. Ela fala aqui, estou sugerindo que ao entrarmos na casa de um amigo ou da casa de adoração, página 143, deveríamos tirar um instante para remover a poeira do dia e entrarmos nos relacionamentos que vamos encontrar ali. Eu pus assim, pessoas não querem se relacionar dentro de igreja, e dentro da igreja é a mesa, na casa tem cura. Largar nossas defesas, precisamos um dos outros, porque eu sou assim. Tem pessoas que falam, eu sou assim, eu já me machuquei muito, eu sou muito cuidadosa, eu vou na igreja, participo do momento de adoração, nem mal espero a bênção apostólica, ó, e fujo. Aí vem outras pessoas, como a Ivonete já falou, e a Priscila já falou, que tem o que é os impostores e os parasitas. Bem sutilmente vai colocando isso na sua cabeça, para você, né, não se relacionar, né, não remover a sujeira, a poeira do dia a dia, os estigmas,
os comentários maldosos da igreja, olha, cuidado, relacionamento dentro de igreja, sempre você vai se machucar. E várias outras coisas que nós já sabemos, né? Então, vamos entrar no relacionamento, igual ela falou, vamos remover a poeira do dia a dia, na hora que nós entrar para dentro, ou na casa de um amigo, ou na casa de adoração, entrarmos, nos relacionar. Isso que ela deseja aqui. Precisamos um dos outros, né? Eu até deixei referência a Provérbios 30, capítulo 30, do 12 ao 15. Então, uma pergunta que eu pus aqui, como, né, nós já falamos isso, né, como você me vê, e saiu aqui Provérbios 30, né, 30 do 12 ao 15, fala aí, os parasitas têm filhas gêmeas, né, me dá, eu quero mais. Achei isso muito bom, porque muitos, né, muitos querem, eu quero, e eu quero mais. Isso é das duas partes, é aquele que está muito bem, e às vezes é o fraco na fé que o apóstolo Paulo fala, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Essa parte que você falou aí, como eu me vejo, ela coloca aqui embaixo, né? Uma pessoa foi falar com ela e ela perguntou para ele primeiro, como que você me vê na igreja? Aí ele respondeu, eu vejo como líder. Tá lá na parte, tá lá mais na frente, nós vamos já até encerrar aqui para passar. Então, aqui, olha, para fechar a página 143, eu pus algo que eu tinha muita vergonha. Eu chegava na igreja, eu não queria ficar contando os meus segredos, porque eu já tive muita experiência, né? Então, eu pus aqui, ó, quando ela falou assim, como leoa, precisamos um dos outros para limpar a sujeira. Os carrapatos, parasitas de nossas vidas. Sim, nós temos muito. Eu estou no caminho. Nesse caminho, eu posso errar o caminho, sim, eu posso desviar, eu posso me tornar pessoa gananciosa, egoísta, indiferente, né? Estou ali, cheia de Deus, lendo a palavra, né? Dentro da igreja. Orgulhosa. Então, eu vivi isso, eu escrevi aqui, ó, eu não falava o que estava passando. Eu até coloquei, encontrei a irmã Adriana, esposa do irmão Jairo, passou pelo mesmo problema que eu abri o meu coração para ela, e ela abriu o coração dela para mim. A Nilvane, que mora aqui do lado, ela tem o mesmo, nós temos, nossos maridos não são evangélicos, eles bebem muito, nós compartilhamos, ela lava o meu pé e eu lavo o pé dela. E eu sempre falo para ela como eu a vejo, e ela fala como me vê. E eu vou repetir isso novamente com ela. É o mesmo problema. Com a Emilva também, que a Emilva não entra ao sábado, mas ela está toda terça-feira. A Emilva, nós falamos de vida conjugal. Uma fez uma confissão para a outra que estava passando, eu com ela. Então, isso, ela né, fez esse ritual de saudação, cuidou de mim, deu essa, como diz a Leoa, lambeu. Eu também fiz com ela lavou meus pés, eu lavei os pés, sem vergonha alguma, porque eu entendi que eu precisava dela e ela precisava de mim, assim é que nós todas, umas precisamos da outra. Então, vamos lá para a página 144, olha o que ela colocou. Esse tipo de lava-pés funciona em uma estrada de mão dupla, foi o que eu citei aqui agora. Não apenas devemos falar a vida dos outros, precisamos também convidar os outros para nos darem a sua opinião. Foi o que a Márcia falou do rapaz. Porque Lisa, ela falou que, olha, primeiro, eu tinha que perguntar para ele como ele me via na igreja, porque ela ia aconselhar, ela ia pastorear ele, ela já tinha visto algum de certo, eu estou falando de mim mesmo, alguma mal conduta dele sobre o caráter cristão e várias outras coisas que precisavam gerar frutos. Aí, no finalzinho também, ela fala, de modo algum sinto que alcancei o auge espiritualmente, ou que estou acima de qualquer correção, ao contrário, preciso de alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria. Ano passado, eu falei para o Senhor que eu estava precisando de uma pastora. Falei, pai, eu quero uma pastora, eu quero alguém para me discipular, alguém para trazer sabedoria, me corrigir, lavar meus pés também. E aqui eu vejo isso, ela, tá vendo? Uma mulher com esse potencial, mas com humildade, né? Nós temos que ter essa humildade. Nós temos que ter humildade de entender dessa necessidade, né? Mas aqui ela deixa bem claro, alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria, hein? Ela não tem o desejo de me controlar, apenas garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto.
quando alguém chega até a Ivanete, ou a Priscila chega a mim, e vice-versa, e na Márcia, eu não quero ser dona de ninguém. Como conselheira, eu já fiz esse curso conselheira cristã, nós não queremos ser dona de ninguém e nem ter domínio, nós queremos é tirar a sujeira do seu rosto, nós queremos é lavar os seus pés e também ter essa liberdade de você tirar a sujeira do meu rosto e lavar os meus pés. Santidade não é higiene, ela fala no Salmo 100, ela fala na página 145, né? E depois ela fala na parte 145, ovelha sozinha, eu que pus, ovelha sozinha é presa fácil. Então, olha aqui, amizades e igreja sem conexão e interação não irá prepará-la para o propósito de Deus. Então, se eu estou entendendo que Deus tem um propósito para mim, mas eu não quero ter amizades e não quero ter uma conexão na igreja, eu estou sendo antibíblica. Forte, né? Forte. Porque Deus, ele usa pessoas para nos abençoar. Então, se eu não cultivar a minha amizade fora da igreja e ter uma conexão e amizade dentro da igreja, eu não vou ser preparada para este propósito. Vocês sabem Você não disso. permite outros te limparem. Aí você não permite outras pessoas. Tá? 3 minutos. Aí falta 3 minutos, eu vou terminar com a frase que ela aqui, ó. Ela estava se sentindo isolada e compreendida, né? Que eu estava me sentindo, ela, né, fala, se sentindo isolada e compreendida, incompreendida. São sentimentos baixos, né? Que insiste muito nos distanciar da igreja e de amizades. Existe muito. O diabo usa a oportunidade e conveniência para vir colocar mais esse estigma, né? Olha, amizade, cuidado, dentro de igreja, muito menos dentro de igreja, né? Para que vai cair daqui um pouco, eu vou terminar aqui, ó. Eu sabia que precisava da ajuda criteriosa de outra pessoa para penteá-los e removê-los da minha vida, né? Esse isolamento, essa incompreensão, né? Eu era que eu queria viver isolada. Eu sou muito incompreendida. Aí Deus, o Espírito que repousa sobre mim, trouxe clareza. Eu precisava de cultivar essa amizade, essa conexão com a igreja. Amém, amém. Acabamos, estava tão bom. Então, nós encerramos a página 159 do capítulo 8. E a mensagem é: mulheres selvagemente despertadas têm uma porção de amor, da compaixão de Deus para expressar, transferir para os outros. Então, amém? Então, o que eu tenho que falar é que você, eu, fomos coroada com a graça e com a misericórdia. Então, você detém a bênção, você tem a unção, você tem clareza mental. Então, a minha oração hoje, encerrando com poucas palavras, certamente que a bondade e a misericórdia está nos seguindo e que nós continuamos firme e tendo a certeza que o Deus Espírito Santo repousa sobre nós para este sábado e para todos os outros dias. E Deus, existe graça para esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, obrigado por essa união honrosa. Obrigada por esta santa satisfação. Obrigada por este conhecimento, por esse esclarecimento. Obrigada, Pai. Obrigada por ter nos levantado como leoa, estar nos acordando com uma mentalidade, Senhor amado, saudável, uma saúde mental. Obrigada, Senhor, por esse entendimento. Obrigada por nos erguer ferozmente como leão. Em nome de Jesus, nós humildemente estamos aqui querendo leão. Em nome de Jesus, nós humildemente estamos aqui querendo ser protegida pelo leão da tribo de Judá. Amém, amém. Até terça-feira que vem. Obrigada por estar sempre juntas conosco nessa união honrosa.